Tá, vou iniciar a gravação aqui então. Tá, já tá gravando. Vou colocar a apresentação aqui. Que isso, Raul? Bato, tem as caixinhas do Mario aí, meu. Oi, pô. Tem as caixinhas do Mario aí no teu Sim. quarto. Faz não. Tá. O que a gente falou semana passada? Vocês lembram? A gente falou sobre o período colonial, né? Da América, no caso. Só eu saía porque minha luz acabou, tá chovendo muito aqui, tá? Só pra te saber assim, se eu sair sem querer. Se eu sair sem querer, não, se sair porque acabar a Sim, luz aí, sim. né? Aqui tá muito. Ué, É, acabou o mundo, sim, Também tá tá. barulhinho, tá muito show. galera. Dorme. Vocês já sabem também, se eu sair também é por causa disso. Ok. Não tá. Tá aparecendo aí alguma coisa pra vocês? Pra mim, não. É. Não, né? Tá, enfim. A gente estava falando então sobre o período colonial, né? Dos países da América. E que eu acho que é importante a gente fazer esse resgate histórico, né? Porque é a partir dele que a gente consegue ver como o espaço se configura hoje, tá? A gente está estudando geografia. Geografia é espaço, tá? Desde o espaço territorial até. Olha aí, agora tá indo, mas eu já tirei. Até, enfim, as relações, o tipo de produção, enfim. É analisando lá que, por exemplo, os portugueses chegaram aqui e começaram a explorar cana-de-açúcar e café e pau-brasil, que a gente consegue ver hoje porque que o Brasil só exporta, ou só exporta não, mas só quer valorizar, por exemplo, exportação de soja, né? Se antes é um reflexo direto isso, pessoal. Por que que o preço do arroz hoje está super caro, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. É esse padrão que veio aqui, que foi colocado aqui desde lá da colonização, né? Um padrão agroexportador, tá? Em que os produtores preferem, né? Que o agronegócio, né? Prefere exportar o arroz para outros países para ganhar mais dinheiro do que ficar no mercado interno e que acaba não rendendo tanta grana, né? Então esse padrão Mas seria bem melhor tanto pra eles agroexportador quanto de pra toda a gente, né? América Latina. Oi? Mas seria melhor tanto pra eles do que pra gente. Que o preço seria bem menor e tudo mais. Aí É, os compradores iriam se dar bem e os vendedores também, porque iam acabar lucrando mais. Se pensar assim. é que sempre quando. Uhum. É que tu vender é a mesma coisa, por exemplo, se eu vendesse por exemplo, um lápis, tá? Todo mundo aqui tem um lápis, né? Sim, né? O que que é um lápis, né? É um pedaço de madeira com um grafite dentro, né? Às vezes tem uma borrachinha, às vezes tem um coisinha aqui, enfim. Mas, por exemplo, o que que vocês acham que dá mais grana? Eu vender um lápis ou eu vender, sei lá, madeira para Madeira, né? fazer lápis? Madeira dá mais dinheiro que lápis? Eu com certeza. Muito mais, né? Quando vier a Na real, resposta é não. não. Não.
Mentira, Su. Sabia? Mentira, Qualquer produto, pessoal, que tenha um grau maior de trabalho, que tenha um grau maior de industrialização, olha só, pessoal, isso aqui passou por uma indústria, ó. Ai, Tem o verdade. códigozinho, isso aqui foi refinado, passaram um negocinho por, tipo, essa corzinha azul, sabe? Isso aqui passou por todo um processo industrial, teve todo um trabalho, e esse produto, ele tem um valor agregado muito maior do que a madeira crua em si, extraída. Então, sempre quando a gente trabalha com produto primário, galera, seja soja, seja açúcar, seja café, ele tem um valor agregado muito menor do que um produto Entendi. industrializado. Por exemplo, a soja em Sim, farelo, ou a soja na forma de óleo. A soja em óleo é muito mais cara do que a soja em grão, por exemplo. Porque quem vai comprar isso só quem vai trabalhar daquilo, não é todo mundo que vai comprar uma madeira pura pra fazer uma porta. É. E muitas vezes o que acaba acontecendo? Os países da América Latina, eles trabalham basicamente extraindo riquezas, né, do solo, da natureza, que a gente chama de produto primário, e exportando para os outros países. Isso é um padrão que começou lá na colonização. Só que o que acontece muitas vezes, os países lá de fora, eles fabricam as coisas, produzem, né, geram empregos, industrializam aqueles produtos e mandam de volta para cá e a gente compra as mesmas coisas com um valor muito mais alto. Né? É um padrão que foi criado lá desde a colonização e que até hoje não acabou. Isso é só um exemplo, tá? De como é importante a gente estudar esse período, tá? Da colonização. Só justificando, tá? Entendi isso. Para que a gente não se perca muito. Então hoje a gente vai sair um pouco da colônia, né? Acabar a colônia e ir para as épocas das independências na América. Então, que está relacionado com aquela pergunta da aula passada que eu fiz para vocês. Sobre Eu não achei a resposta, então eu falei o formato, né, dos eu países. falei a quantidade de quilômetros que eles têm. Tipo, o Brasil tem 8.515.767 quilômetros. Não, peraí, 8 Eu botei que a bilhões diferença. Uhum. 515.707.044. Pode falar, Éder. Eu botei que a diferença nos países é a língua mãe, que vem das colônias de antigamente, que vieram de outros países. E a língua continuou. Uhum. Eu também botei praticamente isso, mas daí também eu agreguei um pouco falando, tipo, por causa do tempo, né? Porque o Brasil, ele era um tamanho, uma coisa assim, mas depois, passando do tempo, como tu mostrou nos slides da aula passada, ele foi meio que aumentando. Uhum. E uma coisa só, por que o Brasil não fez tipo que nem acho que é a Espanha, se não me engano, não sei, mas tem um país que ele tinha um território muito grande. Aí ele se dividiu em alguns países e ficou tipo como sendo o principal. Tipo, a gente tá no Brasil agora e faz um país aqui dentro do Brasil mesmo, chamado, sei lá, Serra, bota aí uma coisa que O Sul é meu isso. país. Mas Muitos como se anos. fosse, imagina. Aí Aham. teria uma pessoa Sim. que controlaria esses países e teria uma coisa muito maior, teria muito mais lucro. A Espanha fez isso, Uhum. se não me engano, Inglaterra, não, acho que não é uma coisa assim, só sei que eu pesquisei quando eu tava precisando ouvir isso. O Brasil iria lucrar muito mais, porque tem um dos territórios maiores, é o maior território da América do Sul. Uhum. O que a gente vai ver é que, às vezes, a relação territorial, né, de domínio, Sim. de dominação mesmo, não está muito relacionada. Às vezes está. Daí a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? Que é um país que também é um país de dimensões continentais, né? E que Uhum. também exerce um domínio em Sim. toda a América e globalmente, né? E semana que vem a gente vai ver por que isso aconteceu. Mas tem outros países, por exemplo, a própria Inglaterra mesmo, né? Que é um país minúsculo, assim, é uma ilhazinha. Mas enfim, não tem Mas só tem uma uma resposta para isso. grande industrialização.
Teve um processo Aí- industrial. Muito bom deles. Uhum. Eles conseguiram, com um espaço pequeno, transformar muito em bastante din-din pra eles. Mas é isso, né? Expulsando as pessoas das terras, né? Pegando todas É, as terras agricultáveis e expulsando as pessoas, explorando o né? máximo o Teve um trabalho preço. infantil, várias pessoas sem braço, sem membro no meio da Revolução Industrial lá, trabalhando É na a indústria verdade, a gente têxtil. estudou sobre isso. Então, né, Uhum. teve um preço meio ruim. Meio, né? Teve um Isso preço não... alto para a população, né? Que Horrível. viveu lá. E nos Horrível, outros mas acho que países teria também, outros né? meios. Eu acho que se Eles. começassem a aproveitar o espaço que o Brasil tem, a gente conseguiria uma industrialização bem melhor, que tem vários espaços que não estão sendo utilizados lá no Nordeste, muita coisa. Muito espaço assim que quase não tem pessoa. Sim, tem espaços que é isso, é uma vocação que foi colocada para o Brasil, por exemplo, né, desde da colonização, né, de ser o produtor agrário, né, o produtor rural, por conta do clima, né, o clima é muito favorável, nenhum país do mundo Então, tem um território gigante no meio da faixa tropical, sabe? sim, E daí não é um interesse de externo, né, e de algumas elites internas também ser uma potência industrial, uma coisa desse tipo. exato. Eu só acho que ia ser bem melhor tanto pro trabalhador, que alguns trabalhadores. Não é trabalhador, algumas pessoas que estão sem emprego conseguiriam mais, teriam mais chance com uma industrialização maior. Com E certeza para os teria mais próprios empregos. compradores, né? Porque quanto mais empresas, mais lutam pelo Sim. melhor preço. Tipo, vamos combinar. Tem uma pessoa ali que tá vendendo arroz por Uhum. R$ 7. Mas aí sem criar um outro novinho que tá por 5. Tá, vou ter que abaixar meu preço, senão eu vou começar a comprar só ali. Aí, então teria mais competição pelo produto. Esse é um dos princípios, né, da Exato. demanda e da oferta, né? Uhum. Alguém mais respondeu essa pergunta? Sor, eu fui pesquisar e tal, aí eu não encontrei nada, porque eu queria encontrar, tipo, a resposta certinha, assim, do que tu tinha perguntado, sabe? Não. Tem um cara abusando da frente da minha casa. Calma aí. Calma aí que eu vou ver quem é, calma aí. Ih, é um cara da Vivo, Sora. Eu não vou olhar na janela que vai ver que eu tô aqui. Meu Deus. Eu vou avisar pra minha mãe, calma aí. Acho que ela tá dormindo, meu Deus. Beleza. Mais alguém? Sim. Eu botei que, tipo, que é o mercado que o formato do continente, né, é marcado por duas grandes porções de terras ligadas por outra parte menor. Uhum. Tá. Todas essas respostas de vocês são muito, muito boas. E alguns desses. Eu tô vendo aqui o chat. Achei que alguém tinha respondido ali na chamada. Alguns desses fatores têm a ver com o próprio processo de colonização, galera. Qual país colonizou, né? E como eles lidavam com esses territórios coloniais mesmo, né? Daí aqui no mapa, né, a gente vê uma parte do território da América era colonizado pela Espanha, outra parte por Portugal, outra parte pela França, outra parte pela Grã-Bretanha, né? Outra parte pela Holanda, né? Os países europeus eles quiseram pegar essas partes do território, né? E colocar ali sobre sua influência, embaixo do seu braço ali, cultivar, extrair, né, de riqueza aquilo que podiam daqueles territórios, né? Tanto é que muito se fala, né, que o processo
industrial, né, Revolução Industrial lá na Inglaterra, também só funcionou porque eles plantavam algodão ali nos Estados Unidos, né, com mão de obra escravizada, né? Então, isso é uma outra questão, uma outra face, né? Se a gente pegar esse olhar mais em escala, né? A gente pegar outra escala de detalhe, não focar só no espaço que a gente está vendo, né? No espaço geográfico que a gente está vendo, Sim. que a gente está analisando e ampliar essa escala, a gente consegue ver outras relações que estão colocadas. Só um exemplo, né? Por exemplo. Tá. Mas, no geral, né, nesse período colonial, o que a gente tinha, né? Período monárquico, né? Absolutista. A maioria desses países europeus que estavam explorando, né, outras colônias, né? Buscavam uma balança comercial favorável, né? Buscavam sempre exportar, né, mais produtos, mais manufaturas, esse tipo de coisa para as colônias, e retirar produtos primários, retirar matéria-prima, certo? Retirar açúcar, retirar o que eles acabavam cultivando lá, né? E o poder, nesse caso, ele estava quase sempre nas mãos das monarquias, né? Os reis e rainhas, tá? Etc. Certo? Não vou entrar muito nisso, porque isso aí a gente está estudando a América e não a Europa, mas era mais ou menos como esses países que tinham as colônias se organizavam, né? Outros países acabavam não tendo colônias e acabou dando outros conflitos lá dentro da Europa mesmo, né? Mas, enfim. E a partir das ideias do iluminismo, né, galera, que é a razão, né? A razão centrada no ser humano, né? No homem, entre aspas, não sei exatamente quem é o homem, mas esses teóricos colocam como um ser universal, etc. Esse tipo de coisa. Mas eles pregavam algumas ideias, né? Essa corrente iluminista, né, de pensamento, que surgiu lá na Europa, pregava uma sociedade igualitária, com acesso a direitos para todo mundo, retirando, né, a razão, né, o pensamento, a ciência, o poder, né, de decisão das coisas das mãos da igreja e colocando as coisas de uma forma mais racional, né, a partir de método científico, né, com a valorização lá, criação de ciências, né, tirando todo aquele poder das mãos dos reis e das rainhas, né, que era um poder divino, que era um poder que era dado também pelas igrejas, e colocando, né, a razão, o pensamento, as formas de organizar o governo e tal, as sociedades, Sim, a partir do eles racional, né, abriram não do novos, religioso. eles abriram novos Uhum. olhares, né, Sur? Mostraram um Sim, pouco mais. exatamente. Tiraram o. É que os reis e rainhas na época eram como deuses, né? Eram Uhum. vistos como. Uau! Era o poder Absolutismo. Eles. divino, né, eles Uns, governavam pelo divino, pelo poder que era uhum, dado por Deus, sei lá, por alguém, enfim. exato. Iluminismo E é, mostra um pouco mais do que realmente é. Pessoas que estão no uhum, comando só. exatamente. E o que aconteceu, galera? Acontece que essas ideias acabaram chegando nas colônias, né? Porque era muito legal, muito bonito o discurso, mas estava só na Europa, né? E nas colônias, né? E a igualdade para os colonos lá, né? E acabaram tendo influência, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Esses ideais de liberdade, igualdade e tal. E eles estão presentes, né? Todas essas ideias e essas formas de organizar um governo estão presentes lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, por exemplo, né? Que eles entraram em conflito lá com a Inglaterra, né? Que tinham lá as 13 colônias que a gente falou. E depois de muitos anos, né? Desses conflitos, dessas guerras, porque a Inglaterra queria aumentar os impostos, aumentar as taxas, né? Os Estados Unidos ali, as 13 colônias, né, que era a colônia inglesa, eles não davam muita bola, assim, né, a parte sul, que era a parte mais agricultável ali, né, que tinha um clima melhor, eles tiravam o algodão, a parte norte não tinham muito interesse, né, então as próprias
os próprios colonos que saíram fugidos de lá da Inglaterra acabavam ficando ali, criando ali suas formas de governar, seu comércio, né? Eles acabavam não dando muita bola também em Inglaterra, então eles acabaram ficando por ali. E depois tiveram essas guerras e finalmente teve o processo de independência dos Estados Unidos, né? Com esses ideais que vêm lá da Europa, né? Essas ideias de igualdade, liberdade. O outro país que teve também uma certa influência, né, desses processos, né, desses ideais iluministas foi o Haiti, né, que ele foi colonizado pelos franceses, né, que era usado como uma colônia para plantação de cana-de-açúcar para exportar açúcar lá para a Europa, né. A maior parte da população era de origem africana, escravizada, né. Então, Haiti essa metade dessa ilha aqui, né, que está em amarelo, que fica na América Central, tá? Muitas pessoas acham que o Haiti fica na África, por a maioria da população ser negra, mas não, ele fica na América, tá? O Haiti também teve um processo de independência, tá? Foi uma das primeiras, foi a segunda, tá? O segundo país que teve o processo de independência muito antes do Brasil, muito antes da América Espanhola ali, certo? Mas foi num processo também bem violento, né? A partir da revolta dos escravizados, tá? Daquele país, lá em 1790 e tantos, né? Começaram revoltas e revoltas. Os escravizados se levantaram, começaram a matar os franceses, expulsar. Na época, né, que estava tendo lá o iluminismo, né? As tropas do Napoleão lá na Inglaterra cortando cabeça de rei e rainha, né? Napoleão com tudo lá na Inglaterra, pregando igualdade, liberdade e fraternidade, enquanto que na América ainda eles estavam escravizando gente para plantar açúcar para eles, né? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Mas, enfim, teve todo esse processo violento lá no Haiti, né? Essa é uma foto do Ministério do Turismo, alguma coisa assim, comemorando essa data, né? Que é considerada a data de independência do Haiti, tá? Em que os ex-escravizados cortaram a cabeça dos franceses também, mandaram eles embora. Napoleão tentou mandar tropas para lá também, perdeu, certo? Esse processo de independência do Haiti também teve muita influência, inclusive no Brasil, né? A partir dessas revoltas dos ex-escravizados, é que começou um processo, os caras começaram a pensar, bah, isso aqui pode acontecer aqui também. Então vamos fazer alguma coisa, né? Vamos formar um exército, para que isso não aconteça, certo? Relação saudável que eles tinham. Super. Uhum. E um outro processo, tá, de dependência que a gente pode diferenciar são os processos da América Espanhola, né? Das colônias americanas que pertenciam à coroa espanhola, tá? O que aconteceu? O Napoleão estava lá com tudo, né? Revolução Francesa, Igualdade, Liberté, Fraternité e tal. Dominou lá a Espanha, cortou lá, eu acho que, não sei se cortou a cabeça, mas era esse teto dos iluministas, né? Era retirar do poder os reis e as rainhas, né? Os monarcas. E o Napoleão acabou colocando no poder um primo dele, sei lá, um parente dele, enfim. Com isso, né? Já que a Espanha tinha perdido o rei, né? Que eles fizeram, que aconteceu nas colônias, né? As colônias começaram a ter uma grande instabilidade, né? Esses eram os reinados e os vice-reinados e as capitanias gerais, né, da Espanha, que a gente tinha visto semana passada, né? Então, as elites locais, né, desses reinados e dessas capitanias começaram a ter ideias divergentes. Alguns queriam a independência, começaram a querer a independência, alguns queriam apoiar lá a Espanha, enfim, tá?
Mas esse processo se deu muito pelas elites, tá? Dessas capitanias e desses vice-reinados, tá? Mas a partir desses processos lá na Europa que estavam acontecendo, começou a ocorrer as independências ali em toda a América Espanhola, né? E daí eu acho que meio que respondendo essa pergunta que eu deixei para vocês da semana passada, o formato, por exemplo, dos países da América Espanhola diverge muito também porque eles não eram um governo central, né? Eram pequenos governos, né? Era lá o vice-reino da Nova Espanha, né? Que era o México. Daí o vice-reino do Peru, o vice-reino de Granada. Então eles não necessariamente eram colônias espanholas, mas eles tinham os seus governos centrais, né? Eles não eram que nem o Brasil, que era um governo central, um paizão gigante, e que favoreceu com que esses países, toda a América Espanhola se fragmentasse, né? Em vários países. Certo? Isso é uma das coisas, né? Então, mas enfim, os processos foram ocorrendo, né? As independências da América foram ocorrendo. Essa imagem aqui, ó. Copa Libertadores da América, né? Ontem o Grêmio e o Inter jogaram lá, Libertadores. Eu gosto de Copa, por isso que eu coloquei essa imagem. Não, mentira. Eu coloquei porque o nome do campeonato, né? O nome é Taça Libertadores da América. Vocês já pararam pra pensar por que esse nome? Não Não. sei se você gosta de futebol também, mas... Ah, o Miguel, eu não. Miguel é o único que eu conheço que gosta. Ô, Soro, pior que eu nunca entendi direito. Eu acho que é porque é na América do Sul, Soro. Uhum. É Tem a ver Libertadores, exatamente com sei lá. os processos de dependência, tá, galera? Exatamente. Ah, Essas legal. pessoas que contribuíram nos processos de independência da América. Simão Bolívar, San Martín, tá? Tem vários. Então é um campeonato, né? Em homenagem a essas Entendi. pessoas Que legal, que Soro. contribuíram nesses processos de independência. É. Então, por exemplo, tem ali, ó. Essa aqui são as rotas de Bolívar, né? E San Martín. Bolívar nasceu em Caracas, tá? Ele era parte de uma elite ali do vice-reinado de Granada, enfim, não sei se é exatamente esse o nome, mas é a atual Venezuela, né? Então ele era da elite, tá? Da colônia, mas ele não era espanhol, né? Ele foi estudar na Espanha, depois ele fez carreira militar, enfim, mas ele contribuiu, né, com esses processos de libertação da América. Do mesmo jeito, o San Martín, né, que nasceu lá em Buenos Aires. Então, eles foram, né, indo e foram contribuindo para esses processos de independência desses vice-reinados, né, que depois viraram os países, né. Muito também com o apoio da Inglaterra, né. A Inglaterra queria sacanear a Espanha. Então, o que eles fizeram? Eles acabaram contribuindo para esse processo de independência desses locais para quê? Por que será? O que estava acontecendo lá na Inglaterra? Eles queriam mercado consumidor. Eles queriam gente para consumir os produtos lá da Revolução Industrial deles, tá? Sim. É por isso que eles cresceram Então, tanto. se a gente espacializa, exatamente. E eles tiveram muita influência, né, nos outros países, enfim. Se a gente espacializa esses fenômenos, né, se a gente coloca no papel, se a gente coloca no espaço, a gente consegue enxergar melhor como as coisas estão acontecendo, né? Então, por exemplo, o Bolívar, ele queria unir, né, essa América, ele queria a América unida, né? Daí que veio o termo bolivarianismo, esse tipo de coisa que a gente ainda escuta hoje em dia, né? Pan-americanismo, bolivarianismo. Mas então ele contribuiu para a libertação, por exemplo, da Venezuela, da Colômbia, tá? Que anteriormente era tudo junto, né?
que era chamado de Gran Colômbia, tá? Enfim, nesses países, inclusive, tem estátuas homenageando essas pessoas, tá? Que eram militares lá das colônias que contribuíram para esses processos, né? Ele atuou diretamente na libertação da Bolívia em 1825, da Colômbia 1810, Equador 1822, Peru 1821, Venezuela 1811. Tá, então é bastante coisa, né? Mas eles também, né, faziam parte de uma elite colonial, né? E o San Martín, né, que é o outro lá que veio lá da Argentina, né, lá da outra ponta, quando ele voltou da Europa, né, que ele era um militar, ele acabou contribuindo para a libertação da Argentina, 1816, do Chile, 1818, e do Peru, certo? Então essas pessoas, esses considerados libertadores da América, né, contribuíram para esses processos, né? O Bolívar acabou se frustrando bastante, né, porque ele queria que essa essa América, né, ficasse unida só se ela o ideal dele, né, um dos ideais dele era que combater esses países imperialistas, enfim, tá? Para combater esses países coloniais, o que não acabou acontecendo, né? Eles começaram a se fragmentar, certo? Em pouco tempo. A Gran Colômbia virou Venezuela, Colômbia, fragmentou em vários países ali, certo? Aconteceu também no México, né? Um processo bem similar, né? Quando o Napoleão começou a dominar lá na Europa, né? Tocar o terror na Europa. Miguel Hidalgo, enfim, são algumas pessoas bem notórias e bem famosas, tá? Que são conhecidos como libertadores da América, enfim. E na América Portuguesa, né? Teve essa cena aí, né? As margens do Rio Ipiranga, o que aconteceu? Quando Napoleão chegou lá em. Ele tava vindo, né? Ele veio tomando tudo, né? Lá na Europa. Veio tomando, veio tomando, veio tomando. Chegou na Espanha lá, cortou a cabeça do cara, mandou ele embora, botou outro no lugar. Veio vindo para Portugal. Quando chegou em Portugal, o que Portugal fez? Ó, a coroa portuguesa deu vazare, né? Veio para cá, para Saiu colônia. correndo pro Brasil. Colônia virou reino. Família real Amor veio e pra muita cá. paz. Vazou. Escoltado pela Inglaterra. Uhum. É. Com o rabo entre as Deram pernas. vazare, né? Exatamente. E daí, em 1822, né, isso foi em 1808, assim, em 22, eles estavam voltando, né, e falaram pro Pedrinho, né, Pedrinho, volta, meu filho. Mas o Pedrinho não voltou, né, ele disse, vou ficar aí, de boas. Daí ficou aí, Tô bom. né, Tô bem aqui, não precisa ser não. independência ou morte, tô de boas aqui, não vou voltar, não. Daí teve lá a independência do Brasil, né, que foi um processo muito diferente, né, do restante dos países, que ocorreu enfim, com revoltas e guerras, etc. Teve também conflitos, mas foram conflitos bem específicos, né? Teve Inconfidência Mineira, teve Conjuração Baiana, tiveram alguns conflitos ali, mas não foram muito. Pareceu mais um acordo do que uma independência com revoltas e com guerras, né? Enfim, ele decidiu não voltar, ele disse ali independência ou morte, disse que ficava, e o Brasil virou independente, né? Só que não virou uma república, né? Virou um império, né? Diferente dos outros países que a partir das ideias do iluminismo lá viraram repúblicas, o Brasil virou um império, né? Teve um rei novamente, né? Saiu um rei para entrar outro rei, tá? Certo? Ai, que às vezes eu fico.
Fico pensando se ela vai responder ou se ela vai ficar quieta, né? Mas sim, Isso aí sem querer esse filme. eu fico aqui olhando, né, o negócio. Fico, será que eu falo ou não falo? Fala aí, fala aí. Não, mas assim, só paz e amor, né, Sword? Cortar a cabeça de um. Ah, coisa legal. Sabe, a pior coisa pra mim, que quando eu vejo esses filmes de guerra, esses negócios assim, eu fico com mais dó dos cavalos do que dos caras, porque os caras estão lá porque quer. Pior Ai, que sim! eu Aí tem também. Sorte, teve um filme que eu vi, eu não lembro o nome. Mas o cavalo 13. morre. Ai, nossa, eu chorei horror naquele filme. E Não, eu mas tu só, imagina só, tipo, tipo assim, ó, cara, pode morrer 50 pessoas, mas morrer um animal. Acaba Estragou o comigo. ai, que filme. horror. É verdade. Não, tipo, os cara vão no cavalo correndo com a lança assim pra frente, aí pega num cavalo. Não sei. Ai, Eles nossa, esquecem nossa. o cavalo, sabe? São outras pessoas lá, não acontece nada com a É que o pessoa. cavalo é tipo um carro, o cavalo é tipo um carro, entendeu? É. Somente Deus, pô, uma moto. Então, Mas enfim, tipo, eu tadinho. tava andando na rua uma vez, de carro, né? E aí eu vi um acidente, um cavalo tava morto, tipo, um caminhão tinha batido num carro e numa carroça e o cavalo tava morto. Nossa, eu morria, mãe, cavalinho. Ah, deixa eu contar. Minha cachorra comeu um gambá. Tá ali na rua. Tá morto Caramba. um gambá. Ele era a coisa mais Aí não é bonitinha. aleatório, não. É gambá aquilo ali? É gambá, aham. É um gambá, a coisa mais bonitinha, um gambá. E eles não são que nem os filmes da Barbie, fofinho. Não, eles são fofinhos Que sim. nojo, imagina o bafo do teu cachorro agora. Assim, a gente vai dar banho, vai ter os dentes e tal. Que ela deu várias mordidas no gambá e o gambá ficou ali. A gente Tadinho sempre. dos gambás. É verdade, senhor. Ah, meu cachorro já matou umas duas galinhas aqui aqui no pátio. Galinha, a Júlia. Meu cachorro come abelha. Gambá mesmo. Sim, o meu vizinho, ele tem um monte de galinha, né? Elas pulam aqui no muro e ele mata. O cachorro da Sofia cachorro come é abelha. sofisticado, ele come abelha. A minha come mosca. Cala a boca. Não, aqui de casa entrou uma abelha esses dias, ele ficou com a boca inchada porque ela, ela ficou a boca dele. Tipo, ele tem um dom, ele come Tadinho. abelha, mas ele nunca foi picado. A minha cachorra come ração. A O minha que vocês também. querem falar? A minha se Ração, alimenta de comida. ração. Ração com cheirinho de gambá. Gente, pra não dizer assim, ó, só pra finalizar, acho que eu travei. Não travei. Pra não dizer que o processo de independência do Brasil foi pacífico, que o Brasil é um país pacífico, porque não é, nunca foi. Naquelas. Teve Naquelas. um conflito Por bem favor. importante lá na Bahia. O quê? O Brasil não é pacífico, nunca foi. O Brasil tem essa imagem, mas Só que nunca não. foi. Não. Não é. É só porque comparado com a França, a gente é Teve bem um conflito bem importante na Bahia, né? Que foi a Conjuração Baiana. É muita imagem também que é construída, né? É. A independência, dia 2 de julho, por causa desse conflito que teve, né? Alguns portugueses não quiseram aceitar, não quiseram ir embora, né? Aquelas pessoas chatas no final de festa que ficam, sabe? E teve todo um conflito lá na Bahia, né? Ai, meu Deus. Que era a antiga capital, né? Quando os portugueses vieram, a capital foi para o Rio de Janeiro, né? E tinha muitos portugueses ainda que ficaram e teve esse grande confronto lá na Bahia, né? Que eles consideram até hoje como independência, né? Dia 2 de julho de 23, né? Um ano depois do que é considerado a independência do Brasil, né? Que é 1822. É 7 de setembro, né? Enfim, eu acho que é isso. Tá? Só pra Tanta gente data. não se enganar, né? Hã? É tanta data que até se perde. Ah, é. Não, Deixa nem vou me preocupar com data. Data vocês deixam pra Nem. história. Eu tô falando porque pra gente se localizar mais ou menos, tá? Boa, senhor. Ai, me Boa. perco muito em idade. Esses dias eu me perdi no dia do meu aniversário. Sofia, quando que eu faço 15? Quando que eu faço 15? Quando que eu nasci? Não, eu lembrava que era 16, mas eu não lembrava qual mês. Aí eu lembrei que era Sagitário. Ah, meu Deus, ela seguia pelo signo. Morre, Sofia, morre. Brincadeira. Signo, uau, amo. Amor. No sono quero comer algodão doce.
Bah, tem uns algodão doce de embalagem que vem num potinho, que bom. Ai, Tem uns ah, muito bom. tem umas Bate bom, Sur. Ô, Sor, ontem eu tava no mercado, nem sei que mercado que era, né? Ah, mas era lá no centro. Aí eu saí, tinha um senhorzinho bem velhinho, coisa mais fofinha, vendendo algodão doce. Eu comprei 2. Ai, que bonitinho que ele era. 10 pila, Sor, 10 pila em algodão doce. Venha tentar. Aí ia tentar em velho. Nossa. Mas ele era a coisa mais fofinha. Usaria com chileno. Ele tava de boina, assim, ó, que bonitinho. Aí eu perguntei quanto que é? Ele falou 5 conto. Falei, ah, que querido você. Aí eu comprei, pedi pra minha mãe, né? Aí eu comprei. Aí coisa mais bonitinha. Aí deu um risquinho pra mim, aí eu fui embora comendo algodão doce. Ah, foi bem legal. Que amor, imagina a linha pequenininha com um óculos de cabelinho rosa, comendo algodãozinho rosa. Não, Sofia, isso aconteceu ontem, não foi quando eu era pequena. Ah, tá, achei que fosse. Não! Imagina a linha pequenininha.